Você sabia que existe uma forma diferente de enxergar a presença e a existência de Deus neste mundo? Se você ainda não percebeu que desde o ano 2000 entrou uma nova teologia no Brasil e que está cobrando muita força, eu vou te explicar neste vídeo de que se trata. Antes da pandemia se achava que o homem tinha o controle sobre sua própria vida, que ele dominava todas as suas decisões e que Deus estava como que mais ao serviço dos homens. Eu vou tocar o primeiro verso em Provérbios 16:4, que diz: O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. O Eterno fez todas as coisas com um propósito, e até os perversos, está dizendo esse verso, para o dia do julgamento. Meu amigo, aqui nós podemos ver como Deus cria pessoas e conhece o destino das pessoas. A Bíblia diz que Deus sabe quantos dias ele estabeleceu para cada homem. Isso já diz muito de um Deus soberano, um Deus que sabe tudo, que conhece tudo. Quero que você olhe para este verso, Provérbios 15:25. O Eterno esmaga as ambições dos arrogantes, mas ele mesmo cuida do desamparado. Você já viu prosperar aos orgulhosos, certo? Mas a Bíblia diz que isso não dura muito tempo, porque é Deus quem esmaga com suas próprias mãos tudo o que eles planejam. Enquanto aos desamparados, aos órfãos, às viúvas, aos pobres, ele mesmo cuida. Olha aqui quanta implicância tem a mão de Deus sobre este tipo de pessoas. O Provérbios 29:26 diz que muitos desejam os favores do governante, do presidente, mas é do Senhor quem procede a justiça. Muitas vezes pensamos que tens que ser amigo do presidente para poder conseguir coisas, favores. Mas a Bíblia nos deixa algo muito em claro. Não é ele, diz, quem faz justiça. Deus deixou sim aos presidentes para que governassem e fizeram justiça, mas se eles não fazem, Deus mesmo vai agir. É isso que diz o Provérbios. Provérbios 21:30 e 31 diz: Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Olha bem o que diz esse provérbio. Diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Você pode planejar, meu amigo, pode fazer muitas coisas, porém, se Deus não quer que você avance ou prospere nesse caminho, simplesmente, você acredite ou não, Ele vai fechar as portas. Ele não vai deixar você avançar. É muito claro o que está dizendo aqui o Provérbios. Provérbios 21:1 diz: O coração do rei é como um rio, controlado por Deus. Ele dirige para onde ele quer. Antigamente as pessoas eram governadas por reis, hoje é por presidentes. Da mesma coisa. A Bíblia diz que o coração do rei ou do presidente é controlado por Deus. Muitos se queixam, falam, dizem que Lula é um presidente ruim, que foi o diabo quem colocou ele. A verdade é que foi Deus quem colocou Lula e Deus sustenta a Lula. É Deus quem colocou Faraó no tempo de Israel para que seu povo fique embaixo do poder de Faraó. Um governante ruim. Deixa eu falar um provérbio mais aqui. Provérbios 20:24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Uma vez mais, Deus diz que é Ele quem dirige os passos dos homens. Não importa, independente de se essa pessoa acredita ou não em Deus, a Bíblia está deixando muito claro que Deus dirige os passos das pessoas. Como o homem pode discernir, disse, seu próprio caminho? Aonde é que ele está indo? Como eu les falava, Deus sabe até o dia de nossa morte. Ele tem estabelecido, disse, todos os dias para a nossa vida. Um provérbio mais, Provérbio 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.
Lembras aquela antiga teologia que estava muito forte no Brasil? Lembras que até botavam em seus carros, né, na placa aí embaixo que diz: Eu sonho e Deus realiza? Todos esses pensamentos, meu amigo, eram ideias, teologia humanista que, graças ao pentecostalismo muito forte na região, se achava que até o homem poderia, como que de alguma forma, torcer o braço do Senhor, dizer para Deus o que ele pode fazer. O único requisito era ter fé e vai. Tu podes conseguir tudo o que tu te propões. Aqui nós vemos que não é assim como funciona. É tudo o contrário. É Deus quem tem, diz, em seu poder o caminho do homem. Provérbios 19:21 diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O Salmo 139:16 diz: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ni un fio de vossa cabeça cai sem que o Senhor o permita. Lucas 21:18. O que está dizendo é tão surpreendente. Antes de que a gente fosse criada, já Deus tinha escrito em seu livro quantos dias, quantos anos ia viver cada pessoa. Tudo isto que eu estou falando pode soar surpreendente ou até novo para você, meu amigo. Mas é a isso que eu me refiro quando eu diz que é uma teologia que antes não se estudava. É porque, outra vez, se acreditava que o homem era o todo-poderoso, aquele que dominava suas próprias decisões. Mas o que nós estamos vendo aqui é tudo o contrário. É Deus quem tem muito controle. É Deus quem age e que tem tudo já predestinado, estabelecido, que nada fuge de seu poder. É porque a verdade, nós fomos grandemente influenciados pelo Renascimento e sua postura, seu grande movimento humanista com Leonardo da Vinci. Você lembrará aquela imagem onde, na criação de Adão, que se chama sua pintura, onde Adão está querendo tocar, encostar no dedo de Deus, e Deus está como que aí também apenas querendo encostar no dedo de Adão. O que isso trouxe ao mundo foi uma forma tão errada de compreender o agir de Deus na vida das pessoas. Esse é o humanismo. Muito do pentecostalismo que nós temos no redor foi grandemente influenciado pelo humanismo, pelo iluminismo. Daí que saíram autores como Arminio, que botaram suas posturas dizendo que o homem tem decisão até de poder decidir se salvar ou não. A teologia, meu amigo, que eu estou trazendo para você, diz tudo o contrário. Diz que se Deus não salva, assim como está escrito na Bíblia, que é por graça que as pessoas são salvas, não por atos, não por coisas que fazem, não pelo seu agir. A Bíblia diz que se Deus não salva, o homem por si só é impossível de salvar-se a si mesmo. Deixa que eu aprofunde agora neste entendimento. Vamos ler Romanos 9, del 11 al 23, que diz: Todavía antes que os gêmeos nascessem, está falando aqui de os dois gêmeos, Esaú e Jacó. Diz que antes de que eles nascessem, antes de que eles fizeram qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanece, diz que não por obras, por aquele que faz alguma coisa, né? Mas por aquele que os chama. Diz que Deus decidiu que o mais velho ia servir ao mais novo. Como está escrito, verso 13 diz: Eu rejeitei, diz Esaú, e amei Jacó. Deus mesmo diz que o que agora podem dizer? O que nós vamos dizer? Acaso Deus é injusto por ele decidir a quem
acolhe e a quem rejeita? De maneira nenhuma, diz. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por que nunca nos explicaram esta história, meu amigo? Por que nunca mostraram essa cara de Deus? Aparentemente de um Deus mau, que rejeita pessoas e que escolhe pessoas. Por quê? Meu amigo, esta é simplesmente a cara difícil de Deus, que muitas vezes não se prega, porque obviamente até hoje o que as pessoas pregam é que o homem decide se salvar ou não. O homem decide fazer ou não o que ele quer com Deus. Aqui nós estamos vendo que é Deus quem diz: eu rejeitei Esaú e amei Jacó. O verso 16 diz: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Olha aqui o que diz muito claro: não depende de você que deseja Deus, ou de você que quer Deus e faz tudo possível para ter Deus, mas depende da misericórdia de Deus. A Escritura diz a Faraó: eu o levantei. Um cara tão ruim como Faraó, Deus o levantou. Exatamente com esse propósito, mostrar, diz, em você, nele, né, em Faraó, o seu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Muitas vezes achamos que presidentes ruins são levantados pelo diabo, mas a Bíblia está dizendo que Deus levanta e sustenta presidentes ruins, muitas vezes como castigo para seu povo. Portanto, Deus, diz o verso 18, tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Meu amigo, aqui estamos vendo que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele, mesmo vendo com seus próprios olhos tantos milagres, ele não reconheça que é pecador e que precisa de salvação. Ele não reconheceu ao final. Hoje, muitas pessoas podem até ver milagres, mas seu coração é o mesmo que de Faraó, endurecido. Por quê? A Bíblia diz que se Deus quer, Ele pode endurecer o coração das pessoas. Algum de vocês me dirá então por que Deus ainda nos culpa? Isso é algo muito interessante. Então, muitos dirão, né? Então, se é Deus quem endurece o coração da pessoa para que se perca, qual que é nossa culpa? No dia do juízo, o que nós vamos falar? Foi Deus quem nos mandou ao inferno. Pois quem resiste, diz, a sua vontade. Quem pode dizer para Deus não? É verdade, né? Aqui está deixando algo muito claro. Ninguém pode resistir à vontade de Deus. E o que Ele quer, Ele faz. Mas olha o que diz o verso 20 aqui. Mas quem é você, o homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Meu amigo, é tão absurdo que o objeto formado, a coisa formada, comece a falar com seu Criador dizendo-lhe: por que você me fez assim? Da mesma forma, é tão absurdo que nós, que somos criação de Deus, vamos falar com Ele como se fosse de igual a igual, dizendo: por que você fez isso? Por que você me fez assim? Por que você determinou isso para mim? Lembram a discussão que houve entre Jó e Deus? Ao final, Deus encara Jó e lhe diz: onde estavas tu quando eu fiz a terra? E quando eu botei suas bases, seu fundamento? Onde estava você? Por que você vem a me perguntar, a questionar o que eu faço? Com que argumento? Com que autoridade você faz isso? É tão absurdo muitas vezes como nós questionamos a Deus. O oleiro diz que não tem direito a fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Quem pode dizer para o oleiro: não faça assim? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Olha muito claro o que está dizendo aqui Deus. Ele fez isso para que ao final também se perca, assim como ele fez isso com Faraó. Ele formou esse vaso de ira e Deus tive paciência com o caráter de Faraó, porque Deus o preparou para sua destruição, diz a Bíblia. Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória? Como assim de sua glória, meu amigo? Quem se elevou à glória, ao final, por resgatar seu povo dos egípcios,
por resgatar o Israel dos egípcios. Não foi Moisés, meu amigo, foi Deus. Quem fez tudo isso aqui foi Deus. Porém, disse, como nós podemos, uma vez mais, criticar, enviciar ou fazer qualquer coisa para discutir com Deus? Não podemos, meu amigo. Quero eu levar a vocês ao entendimento. Paulo diz que tudo o que ele faz, olha aqui, para que você não pense que é só um negócio do Antigo Testamento e que hoje Deus não age assim. Paulo diz em 2 Coríntios 10, 13 e 14, não, diz, nos gloriamos fora da medida, fora daquilo que Deus nos permite fazer, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. É por meio de Deus que nós chegamos até certo tipo de pessoas, meu amigo. Não é por nosso talento que nós conseguimos chegar a algumas pessoas. Porque não nos estendemos além do que convém, dice, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Paulo reconhece muito bem, meu amigo, que a quem Deus não acorda, não abre seus olhos, Paulo não pode entrar e fazer nada com essa pessoa, não pode discipular, ajudar, não pode fazer nada. O homem moderno é tudo o contrário. O pastor moderno, aquele que está de moda, né, acha que tem poder limitado, que por cima do Espírito Santo ele pode ganhar pessoas para o reino de Deus, que nada pode detê-lo. Com grande eloquência, né, boa dicção, muitas vezes ele convence as pessoas, mas não é isso, disse, o que é realmente o Evangelho, porque não é através nem por força de homem, mas é coisa de Deus. Meu amigo, para terminar este capítulo, porque é muito comprido, eu vou fazer mais sobre isso aqui da predestinação e soberania de Deus. O que eu posso te dizer, e o que a Bíblia deixa sempre muito em claro, é que os homens se perdem pela sua responsabilidade. Não se perdem porque Deus os leva a pecar e por isso eles se perdem. Não, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém ao pecado, nem a fazer as coisas erradas. Sabe como é que funciona, meu amigo? Ao nosso entendimento, nós que pregamos este tipo de teologia na qual Deus é soberano e o homem é limitado, o que nós entendemos é que o dia que Deus deixa os homens no seu próprio querer, na sua própria vontade, esses homens por si só se perdem. Não há forma em que eles se salvem. Então, tudo o que nós temos muitas vezes é pessoas que se salvam, sim, porque Deus entrou aí a reter sua maldade, a suportar sua maldade, a não deixar que esse homem avance. É isso que faz a mão de Deus na vida das pessoas. Muitas pessoas se perdem porque simplesmente Deus não estive aí para deter, para suportar sua maldade. Ele simplesmente deixou que as pessoas fluíram em seus desígnios, nas coisas que eles querem fazer. E como está estabelecido, diz em Romanos, né? 3, capítulo 10 ao 15, do verso 10 ao 15, que diz que não há nenhum só justo, não há ninguém que faça as coisas certo, não há ninguém que procure Deus, que faça o bom. Todo é de contínuo e cada vez de mal em pior maldade, meu amigo. Então, é por isso que o homem por si sozinho não pode se salvar. Que por si só o homem, seu único caminho e destino é a perdição. Se Deus não nos salva, meu amigo, para nós, por nós mesmos, é impossível. Eu só quero que você lembre isso. E na próxima oportunidade poderei aprofundar nestes temas. Deus o abençoe.